Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, essa é a parte 2 do vídeo de orientação sobre as atividades do caderno 8 para a turma do sexto ano C. Então, a atividade 1 já foi respondida na parte 1 do vídeo. Agora, a parte 2, envolvendo as atividades aqui, a sequência, aqui são apenas algumas dicas para vocês tentarem desenvolver as questões. Vocês também vão utilizar a orientação de outros professores em outras videoaulas para a gente fazer o estudo do conteúdo envolvendo divisão de números decimais. Então, aqui, ó, na questão 2, o resultado da divisão de 6,1 por um número é 0,61. Que número é esse? Qual número foi utilizado na divisão? Essa leitura que eu estou fazendo aqui do número, por exemplo, 6,1 não é a leitura correta. O correto seria eu pronunciar assim, 6 inteiros e um décimo. Mas para se tornar mais prático, e muitos alunos eu lembro que lembram de fazer a leitura do número assim, falando com cada parte do número e a vírgula para separar, eu vou usar essa forma de linguagem, tá? Mas então, sobre a questão 2, eu vou ter a seguinte orientação. O número que eu tenho, se ele tem os mesmos algarismos, tem o 6 e 1, a resposta. A diferença está na posição da vírgula. O que eu tenho que lembrar? Quando o número ele permanece com os mesmos algarismos, mas só a vírgula muda de posição, essa divisão pode estar indicando aquela relação com números, frações decimais, que o denominador é o 10, o 100 ou o 1000. Eu também posso falar que é uma divisão envolvendo esses números. Então, no caso, se teve só a mudança de uma casa decimal, a divisão, geralmente, eu posso pensar que é uma divisão por 10. Qual que é a dica? Vocês podem fazer a prova real, vocês podem pegar o 0,61 e multiplicar por 10. A prova real da divisão é fazer a multiplicação. Eu já estou dando a dica do 10 porque eu já estou vendo que a mudança ali da casa, da vírgula, foi apenas de uma casa decimal. Tá? A pergunta 3. Ali tem 124,1 litros para dividir igualmente entre 17 tonéis. Nesse caso aqui, vocês vão efetuar uma divisão. 124,1 vai dividir por 17, porque ele está falando que é igualmente divisível em 17 tonéis. Tá? Esse é o entendimento da leitura da questão 3. A dica para começar essa divisão é que o número que está ali, o 124,1, ele tem uma casa decimal. O 17, que vai ser o divisor, ele não tem nenhuma casa decimal. A dica é colocar um número atrás do 17. De acordo com os exemplos que vocês fizeram a leitura ali no livro, ou no caderno de atividades, eu vou lembrar que essa uma casa decimal seria inserir o zero. Em vez de ser 17, eu começo colocando 17,0. Isso indica que agora o número tem uma casa decimal. O segundo processo é tirar a vírgula. A gente faz a divisão desses números sem a vírgula. O resultado é o mesmo se eu estivesse usando números com vírgula. Ou você ainda pode testar a ideia da calculadora. Mas eu espero que vocês treinem fazer a divisão. O que vocês vão lembrar? Então, o 124,1 vai virar 1241. E o 17,0 vai virar 170. Você vai começar essa divisão, fazer essa divisão então agora com números que são inteiros. Outro raciocínio que a gente já estudou em cadernos anteriores. Essa ideia da divisão ser o mesmo resultado usando números diferentes tem relação com frações equivalentes. Lembra do significado. Frações que são escritas com números diferentes, a gente compara duas frações que são escritas com números diferentes, mas elas representam o mesmo tamanho. Por exemplo, a fração 4 oitavos representa a metade, 4 é metade do 8. Ela é equivalente à fração 5 décimos. Se eu fazer a divisão do 4 pelo 8, vai dar 0,5. Se eu fazer a divisão do 5 pelo 10, também dá 0,5. Então, esse resultado igual garante que as frações são equivalentes. Esse processo praticamente que a gente usou na explicação da questão 3.
Da questão 4. Roberto gastou R$ 140,40 numa compra de dólares, quando um dólar valia R$ 2,16. Faz tempo que isso aconteceu, né? O dólar está quase 5 e pouco, R$ 6. Quantos dólares que ele comprou? Aqui tem uma relação. Para cada um dólar, o valor em reais é de 2,16. Nesse caso aqui, se você dividir R$ 140,40 por 2,16, você vai ter uma razão. Esse resultado vai ser a quantidade em dólar que você está comprando. Lembrando que são dois números. Quando você faz a divisão, eles têm duas casas decimais cada um deles. Quando começar a fazer a divisão, você elimina a vírgula, tá? Na questão 5, ao iniciar uma viagem, Valdir abasteceu um tanque de combustível de seu carro que estava totalmente vazio. Ele pagou R$ 162,80 pelo abastecimento. Se o litro de combustível custava R$ 2,96, quantos litros de combustível cabem no tanque do carro de Valdir? É o mesmo processo que a gente utilizou na questão 4. Se a gente dividir 162,80 por 2,96, a razão, o resultado que eu vou obter da divisão desses dois números vai ser a quantidade de litros que cabem nesse tanque, tá? Essa é a dica da questão 5. Na questão 6, para efetuar essas divisões, a gente tem que ter números com a mesma quantidade de casas decimais. Então, na questão 6, o item A, eu vou lembrar já, 10,6, o 6 é uma casa decimal. Quer dizer que o 2 que está ali, eu vou ter que pensar, o 2 vai ter que ter uma casa decimal também. Eu vou fazer como nos exemplos que eu li no livro, no caderno de atividades, os exemplos. Eu vou pensar que o 2 pode ser escrito como 2,0. Aí eu elimino a vírgula e faço a divisão. Ou eu posso fazer o processo mental. Qual que é a metade de 10,6? Divisão por 2 é metade. Seria 5,3. Eu posso pôr esse resultado porque ele é de fácil entendimento. Outra coisa, vocês podem utilizar a calculadora para conferir os resultados. Então, nesse momento, além de vocês ganharem prática utilizando a calculadora para conferir os resultados, se vocês não conseguirem resolver as divisões, vocês podem utilizar uma outra forma para achar esse resultado. Todas as questões, então, do item 6 aí, a questão 6, todos os números para você montar a divisão tem que ter, então, a dica é a mesma quantidade de casas decimais. Se eles não têm a mesma quantidade ou se não está aparecendo a vírgula, você lembra, quando o número não aparece a vírgula, você coloca no final dele a vírgula e acrescenta a quantidade de zeros. Se ele já tem a vírgula, você só tem que conferir se os dois números têm a mesma quantidade de casas. Se eles não têm a mesma quantidade de casas, aí você lembra, vou colocar zero atrás desses números, tá? Do que está aparecendo aí, da quantidade que está aparecendo, eu vou colocar uma quantidade de zero para ser a mesma quantidade. Se o número aparece ali no item B, por exemplo, 7,25, eu sei que são duas casas decimais. O 5 que está ali para começar a divisão, na hora que eu montar essa divisão, ele também tem que ter duas casas decimais, seria 5,00. Essa é a dica. Questão 7. No ano passado, Caio gastou R$ 1.468,32. Um comentário que eu fiz no vídeo passado. A gente não coloca mais o ponto para separar a parte inteira de unidade, dezena e centena, para não ter confusão com a ideia da vírgula, tá? A gente nem digita mais essa ideia de ponto na calculadora. Dependendo do tipo de calculadora que você utiliza, o ponto significa a vírgula. Outras calculadoras, o ponto significa a separação das classes. Por exemplo, da classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Sempre lembrando, são três partes, unidade, dezena, centena. Continuando a leitura, ele usou esse dinheiro para comprar 552 euros. Então, qual é o valor que a gente está estabelecendo aí, vamos pensar, num câmbio? Quanto de reais que eu gastei para comprar essa quantidade de euros? Qual o valor do euro nessa época? Então, você vai imaginar o seguinte, para cada 1 euro,
você compra quantos reais? A minha dica é pensar o seguinte: divide aí o valor de R$ 1.468,32 por 552. Para cada, então, o resultado dessa divisão, para cada €1, você vai descobrir quanto que vale em reais essa correspondência, esse câmbio. Questão 8. Um automóvel consumiu 78 litros de gasolina para percorrer 897 quilômetros. Eu falo razão, mas você vai montar então a ideia da divisão. Eu estou falando razão porque tem relação com frações essa interpretação aí. Então a gente tem o valor em quilômetros, que é 897, a gente vai dividir por 78. O resultado que a gente vai obter é a quantidade de litros que ele para cada 1 litro, quantos quilômetros ele acaba andando, tá bom? Questão 9. A questão 9 é a mesma dica da questão 6. Para vocês montarem essas divisões, vocês têm que ter os números com a mesma quantidade de casas decimais. Se não tem a mesma quantidade de casas decimais, se não está aparecendo a vírgula, a gente acrescenta a vírgula e acrescenta a quantidade de zeros para representar essas casas decimais. Eu vou fazer o comentário então na questão 9 do item D. Eu tenho 5,12, a ideia do 12 atrás da vírgula são duas casas decimais. E 0,64 milésimos, são três casas decimais. A gente conta com aquele zero que está na frente do 64, mas ele ainda está atrás da vírgula. Se ele tivesse atrás do 64, a gente desconsideraria ele. O que eu vou lembrar? Tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Esse 12, então, na verdade, que está atrás do 5,12, o último número que vai aparecer ali, eu vou ter que colocar um zero. Ele não muda nada, não altera o valor do 5,12. Só o entendimento que agora ele tem três casas decimais. Então vai ficar 5,120 para dividir por 0,64. E a ideia é tirar a vírgula aí para continuar essa divisão. Na questão 10, é o mesmo entendimento das outras questões. A gente vai realizar uma divisão na comparação quanto que vale uma milha e quanto que vale a quantidade em quilômetros. Vocês vão dividir ali no caso de 512 quilômetros a relação para quanto que vale para a quantidade de milhas. Vocês vão pegar o 512 e dividir por 1,6. A dica tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Questão 11. Um rolo de fio tem 9,9 kg. 1 metro desse mesmo fio, 1 metro apenas, tem 0,55 kg. Nessa comparação, quantas vezes o 0,55 vai caber no 9,9? É fazer uma divisão. Quantas vezes um número cabe no outro? É uma relação também de divisão. Vocês vão dividir o 9,9 por 0,55. E essa relação do peso, dividir um peso pelo outro, vocês vão ter uma estimativa de quantos metros tem de rolo de arame aí. Ou a mesma dica das outras questões. Para fazer uma divisão com números decimais, vocês precisam utilizar a ideia de ter a mesma quantidade de casas decimais. Tá bom? Tem que ter duas casas decimais aí no caso da questão 11. No caso da questão 12, vai lá, um piloto fez o teste numa pista de circuito oval, dando voltas. A volta completa desse circuito é de 3,5 km de extensão. Ao completar o número N, aí tem um número desconhecido. Ele representou pela letra N porque ele não deu o resultado, quantas voltas, o número de voltas. Ele observou que percorreu 91 km. A dica, de novo, quantas vezes o 3,5, você utiliza quantas vezes o 3,5 para caber num resultado ali de 91 km. É fazer uma divisão. Pega o 91, divide, abre a chave lá, por 3,5. De novo, os números têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. Depois de fazer essa divisão, o resultado que vocês forem obter vai ser o número de voltas que o piloto deu. Questão 13. A questão 13, eu não vou perder muito tempo explicando ela, porque a gente já estudou expressões numéricas. Então, aqui a gente sabe, se tem parênteses, chave, colchete, a gente resolve o que está dentro dessa expressão. Depois de resolver o que está dentro do chave, colchete ou parênteses, no caso aqui só tem parênteses, a gente tem que lembrar também uma ordem. É da esquerda para a direita que a gente resolve esses números conforme eles estão aparecendo, considerando a importância das operações.
Nesse caso aqui, a gente considera mais importante, da esquerda para a direita, resolver multiplicação e divisão. Depois de resolver multiplicação e divisão, elas têm a mesma importância. Depois de resolver elas, a gente parte para resolver adição e subtração. A mesma dica, então, é para a questão 14, o número D que está representado ali por uma expressão numérica. Depois de vocês desenvolverem essa expressão numérica, o resultado dela representa o número D. A gente pode chamar esse número D de valor numérico, tá? Esse resultado da expressão numérica. Questão 15 é 73 dividido por 6. A minha dica é vocês utilizarem uma calculadora, nesse caso aqui, para ficar mais prático, porque ele quer um resultado aproximado. Se você pegar, por exemplo, 6 vezes 10 dá 60. 6 vezes 12 dá 72. É 12, alguma coisa esse resultado aí. Por exemplo, do item A, 73 dividido por 6. E quando ele fala aproximação até centésimos, quer dizer que você vai considerar duas casas decimais após a vírgula para achar esse resultado. No item B, o resultado de 10 dividido por 33, o resultado vai ser 0, alguma coisa, já estou adiantando aí. E vocês vão colocar o resultado com 3 casas após a vírgula, a ideia é do milésimo. E o do item C, 1,3 dividido por 0,6. O resultado vai ser um número com uma casa decimal. Aproximadamente, pode aparecer na calculadora vários números após a vírgula, mas você vai considerar na sua resposta o resultado aproximado que tem apenas uma casa depois da vírgula. E calcule cada quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Vocês vão efetuar a divisão de um número pelo outro aí nos itens A, B e C da questão 16. Essas são as minhas dicas para cada uma dessas questões. Além disso, eu preciso que vocês assistam as outras videoaulas de outros professores que eu estou postando ou no grupo do WhatsApp ou ainda na turma de vocês do Google Classroom, tá ok? Muito obrigado por ter assistido a videoaula até agora. Tchau, pessoal.